nome é Rielen Siqueira Fernandes, eu sou aluna do 7º período e eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, que é a Arena Renovadora Nacional e o bipartidarismo no estado do Amazonas, que vai entre 1966 a 1979, né? E a minha pesquisa, ela busca compreender de que forma esse processo de reordenamento partidário aconteceu a partir da instauração do ato institucional número 2, que ocorreu no estado do Amazonas. E também a partir da análise da formação da Aliança Renovadora Nacional, que é o ARENA, né? Com o golpe de 1964, o governador do estado do Amazonas, que era o Plínio Ramos Coelho, ele foi deposto e no seu lugar assumiria o Arthur César Ferreira Reis, que era aquele personagem que estava alinhado aos interesses dos militares. Com o decreto do ato institucional número 2, extinguia os partidos políticos existentes e estabelecia uma eleição via colégio eleitoral para presidente da República. E assim se iniciaria esse processo de reordenamento do sistema político através de bases completamente autoritárias e sobre a criação dessas novas legendas, desses novos partidos que seriam a Arena e o MDB. Na prática, né, isso seria o início do bipartidarismo no estado do Amazonas e dessa forma a gente busca analisar de que forma essas disputas políticas foram ressignificadas através do ato institucional número 2 e busca analisar esse processo de formações das novas agremiações antes do golpe de 1964 e após ao golpe, porque é importante a gente entender como eram os partidos antes dessa nova organização. A política, né, amazonense, antes dessas aplicações dos atos institucionais, ela era organizada principalmente pelas famílias oligárquicas, né? Principalmente pela grande influência que tinha o Álvaro Botelho Maia, que era com apoio do Partido Social Democrático, mas que mais tarde, né, viria a perder esse espaço para o Partido Trabalhista Brasileiro, que era o PTB, né, que tinha como personalidade o Plínio Ramos Coelho, que era o ex-governador do estado do Amazonas, que sofreu o golpe, e o Gilberto Mestrinho. Dito isso, né, é importante que a gente não tem como ignorar como era a importância dessas famílias oligárquicas no cenário político do Amazonas. Então, para entender isso, né, a formação do ARENA e do MDB, a gente precisa entender como foi organizado anteriormente. Então, nesse momento, eu optei por dar um enfoque maior nessa origem dos partidos anteriores, a sua atuação, para depois a gente ver essa transição que viria a ser ao bipartidarismo. E a minha fonte central que eu utilizo é o Jornal do Comércio, através de publicações, né, de artigos e qual seria a opinião que estava sendo publicada naquele periódico, que é a nossa fonte principal da nossa pesquisa. Eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho da minha pesquisa e é isto. Muito obrigada!